Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, que esta palavra, inspirada pelo Espírito Santo e preservada também por Ele ao longo das eras, possa ser agora iluminada em nossos corações e mentes, para que não apenas a compreendamos de modo cognitivo, mas que possamos vivê-la em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo oramos, amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu acho que a experiência humana ensina, ao longo de diferentes culturas, diferentes faixas etárias, diferentes classes sociais, é que tem duas coisas que não nos são inatas, não nos vêm naturalmente, que é esperança e espera. Eu não sei quem aqui gosta de aguardar, quem gosta de ficar esperando, eu acho que ninguém. Mas se você tem alguma consulta e está tudo atrasado, se puder adiantar, você adianta, não é verdade? Se estiver esperando com o resultado de um exame médico, se você puder adiantar isso, se tivesse no seu poder adiantar essa resposta, você esperaria. Aguardar é difícil. E ter esperança também. Quando as coisas acontecem, nós desesperamos logo. Às vezes você até olha para o iludido que não tem motivo nenhum para achar, não, vai dar tudo bem no fim. Por quê? E na verdade aquilo ali não é esperança nenhuma. É apenas uma máscara para a desesperança dele. É fácil para nós nos desesperarmos quando vemos situações na nossa vida que são inesperadas, situação do país, situação da igreja. Essas coisas não são naturais a nós. Manter a esperança e saber aguardar. Quer um exemplo? Nós estamos já aqui chegando ao final do ano. Se você olhasse para um ano atrás, em dezembro do ano passado, quando você estava pensando nos seus planos para 2025, você esperava estar nessa situação? Que a igreja estivesse nessa situação? Que seus relacionamentos estivessem nessa situação? As coisas avançaram conforme vocês esperavam? E se não, você vê uma saída, você vê uma luz no fim do túnel? Eu acho muito difícil. Ainda mais que nós olhamos a situação do nosso país. Situação, conflitos em que a igreja se coloca, no testemunho público da nossa igreja. Mas vocês enxergam que nós nos desesperamos porque nós esperamos errado. Nós esperamos soluções humanas vindo de nossas mãos humanas. Mas e se eu lhes dissesse que há um modo sadio e santo de saber esperar, de ter esperança? Se eu dissesse que você não precisa estar andando com o tanque vazio. Se eu dissesse que nesse texto nós vemos algumas diretrizes sobre como esperar. Isso acontece quando nós esperamos por Cristo. Quando nós esperamos por Cristo, há esperança. Essa é uma espera que não é vã. Quando nós esperamos por homens em soluções humanas, frustração e murmuração são resultado inexorável. No entanto, se esperamos por Cristo, como fazemos hoje, neste domingo, Natal está já chegando, quando nós nos unimos a toda a igreja, agora esperamos a segunda vinda, mas no passado a igreja esperava a primeira vinda nós vamos celebrar o Natal logo aqui nesta semana. Esse período de advento é o tempo da espera. Então, quando nós esperamos, não por soluções humanas, mas por Cristo, nessa espera há esperança. E eu gostaria de lhes mostrar isso a partir do texto que nós lemos. Há esperança na espera por Cristo, porque primeiramente, em versículos 8 e 19, nessa esperança há virtude. Veja só, no versículo 18, Maria e José estão desposados. Relacionamentos nessa cultura não são como hoje, que o pessoal é tudo relacionamento fluido. Já existe trisal hoje em dia. Divórcio você faz por carta no cartório. Aqui não. Se está desposado, ainda não casou. Mas já tem um contrato de casamento. E para fazer o distrato, é necessário o divórcio.
Tanto José é chamado de esposo no versículo 19. Então, estando Maria desposada com José, ele vai e descobre que ela está grávida. Não há modo de fazer esse distrato sem trazer grande vergonha para ela. Não, José não entende o que está acontecendo. Ele ainda não recebeu o anjo aqui em sonho para explicar. Não recebeu orientação. Mas José, aqui fala, sendo um homem justo, não querendo infamar, ele simplesmente a deixa secretamente. Ele é paciente. Isso é uma coisa que nós não temos, no geral. No geral, nós falamos sem saber. Essa é a natureza humana. A gente fala, se apressa, fala coisas impensadas. José, sendo justo, não. Por quê? Porque aqui a espera dele, ele não é um homem que está esperando por uma solução humana. Ele não sabe o que está vendo, mas Deus sabe. E ele encontra descanso nisso. Então, nessa espera, em vez de se impacientar e gritar e ficar com raiva, em vez de extrair o que tem de pior na natureza humana, extrai-se virtude. Nós pensaríamos o seguinte, olha, onde tem fumaça, tem fogo. Se José pensasse assim, ele teria desonrado a mãe do nosso Senhor. Não foi assim que ele agiu. Pelo contrário, ele agiu conforme no Salmo 15, onde fala lá, quem que vai peregrinar junto à tenda do Senhor? O homem justo, né? É aquele que não difama com sua língua. José não sabia o que estava acontecendo, mas ele sabia que ele era um parte inocente. Ele sabia que era do direito dele, e ainda assim ele não foi à desforra. Quantas vezes nós não fazemos precisamente isso? Ir à desforra, ir à guerra, ir brigar sem ter todas as coisas ainda diante de nossa vista. Isso é porque nós queremos solução agora, solução humana, e preferencialmente por nossas mãos. Por nossas mãos. Nós queremos tomar as rédeas da história. José aqui não. Ele está na espera por Deus. Ele não sabe, ele está esperando o Messias. Porque o anjo vai falar isso daqui a alguns versículos. Mas ele falou, opa, peraí. Eu não vou me impacientar, eu não sei o que está vendo, ainda tem bastante coisa para ser esclarecida, eu não vou ser precipitado com minha língua, eu vou fazer as coisas de modo em que eu abro mão das minhas prerrogativas, mas que glorifique ao Senhor. E ele a deixa secretamente. Quando nós estamos zangados, ainda mais quando nós somos a parte inocente na história, quando nós somos a parte inocente, é que a gente fica mais zangado mesmo. É que é mais perigoso de irarmos e pecarmos, nos irarmos e pecar. Aí nós fechamos os olhos e abrimos a boca. É assim que funciona quando nós estamos com raiva, impacientes. Não, não pode ser assim. Aí nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Nós queremos, não, vou botar essa engrenagem para rodar. Abraão fez isso e nasceu o povo que é inimigo do filho da aliança. Sempre que nós colocamos a mão nas rédeas da história, nós vamos levar umas quedas desse cavalo, porque só Deus pode controlar. Se a espera é por uma solução humana, você pode ter certeza que vai extrair de você o pior que tem. Agora, se você colocar a sua espera em Deus, o que vai ser extraído de você vai ser virtude. Há esperança na espera por Cristo, porque essa espera de uma solução divina para problemas que somente Cristo pode resolver, extraem o melhor de nós, extraem virtude, a paciência. Esse é o nosso primeiro ponto. Você, a esperar por Cristo, você vai ter esperança, porque não está mais controlado por você a situação. Se você acha que, não, eu preciso fazer, se a vida para você for algo a ser conquistado, eu vou fazer isso daqui, sabe quem vai ser seu melhor amigo? Vai ser a murmuração. Porque você nunca vai estar satisfeito. Vai ser como o povo no deserto, que vai reclamar, reclamar e reclamar. E talvez o dicionário, o antônimo de fé seja descrença ou ceticismo. Mas na vida espiritual, o antônimo de fé é murmuração. Porque está dizendo o seguinte, Deus, sabe o que eu estou reclamando? Você é ruim no seu trabalho. Porque se eu tivesse o poder que você tem, essa bagunça não estaria acontecendo. Eu quero as coisas do meu jeito. E é assim que você espera por uma solução humana e mostra justamente o contrário de virtude. Uma espera pecaminosa, desesperada, sem esperança alguma e impaciente. Se você colocou o assunto na mão de Deus, por mais que as coisas não estejam totalmente claras a você, você sabe que estão claras para o dono da história, que é nosso Senhor. E assim, na espera por Cristo, tem esperança, porque você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, de repente, aguardar já não fica tão difícil assim. Continua difícil,
mas você não está mais andando com o tanque vazio. Há esperança na espera por Cristo, porque nela há virtude. Mas não tem somente isso. Tem também orientação, é que nós vemos nos versículos 20 a 23. Deus sabe das nossas fraquezas. Quando Ele nos elegeu, Ele sabia das nossas fraquezas, da nossa estupidez. Ele sabia das nossas limitações. Ele sabe que nós precisamos de orientação para não ficar agindo no escuro. E Ele dá. E Ele dá orientação. Veja aqui do versículo 20 a 23, vem orientação a José. José está ponderando as coisas. Olha o versículo 20. Quando ponderava, ele não está entendendo. Senhor, por que as coisas estão acontecendo assim? Eu não esperava desse jeito. Eu esperava poder... Estava desposado, íamos casar, fazer uma vida juntos. Eu não esperava, não antecipava que as coisas desandassem desse modo. Ele ponderava e aí aparece um anjo em sonho. Ele fala, José, não tenha medo, não. Não tenha medo. Você na parte, você digamos, não fez nada errado, certo? Não tenha medo. Quem está agindo é Deus. Não tema receber Maria, porque nela é gerado o Espírito Santo. Aí ele traz a palavra de Deus aqui, olha, Jesus, Yoshua, que do hebraico vem o Salvador, né? Porque ele vai salvar o povo dos pecados, e tudo isso já tinha sido previsto. Aí cita Isaías, a virgem conceberá, etc. e tal. Calma. Eu sei que no olho do furacão é difícil olhar por cima e se acalmar. Mas no olho do furacão é possível lembrar que aquele que detém as rédeas da história não nos deixa sem orientação. E aí sim nós nos acalmamos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se isso acontece, significa que há propósito. Isso é uma coisa que nos difere das filosofias mundanas. Porque tem gente que vai dizer, nada tem sentido, faça apenas o que você quer. Busque prazer. Ou mesmo as filosofias mundanas mais elevadas, que mais se aproximam do sistema calvinista de pensamento, porque acreditam em destino e tudo mais, eles vão dizer, bem, o destino é cego. Aceite o que vem por aí com hombridade, cale a boca. Aceite o que vem. Nós dizemos não. Porque a providência de Deus tem olhos. O destino do mundo pode ser cego. A providência de Deus tem olhos, tem propósito para o nosso sofrimento, para as nossas tribulações, para os nossos períodos difíceis. E de fato é o que nós vemos aqui. Quando nós temos um anjo chegando e fala, José, não temas, é porque Deus sabe que nós temos medo da incerteza. Nós temos medo da incerteza. Aliás, sempre que um anjo aparece, a primeira coisa que fala, não tenha medo, não temas. Foi assim quando apareceu um anjo para falar que Manoá e Samuel têm Sansão. É assim quando aparece anjo para Abraão, é assim quando aparece anjo para os profetas. Sempre que vem o inesperado, o Senhor nos envia uma mensagem de conforto. Calma, você não está no escuro, tem orientação. E o que o anjo chama a atenção aqui? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Tem um propósito em tudo isso. Você vê que a virgem vai conceber e vai dar à luz a um filho chamado Emanuel, Deus conosco. E em última instância, toda dificuldade da nossa vida tem um propósito para nos aproximar de Deus. Toda dificuldade da nossa vida é uma espécie de Natal. Porque são as dificuldades que nos põem de joelhos aquelas que nos aproximam de Deus. Porque no natural é que numa vida sem dificuldades nós nos esqueçamos. Nos esqueçamos daquele que nos trouxe até aqui. Em Deuteronômio 8, quando o povo está prestes a entrar, Moisés fala, cuidado, quando vocês entrarem, não esqueçam, para que vocês não olhem, foram os meus braços que deram, foi minha força, meu trabalho que me fez conquistar isso daqui. Negativo. Deus nos ama demais para permitir que vivamos uma mentira. E se for necessário, colocar coisas que nos ponham de joelhos, dificuldades para nos pôr de joelhos, para fazer Deus conosco, Deus se aproximar, nós aproximarmos de Deus e Deus ter um relacionamento mais próximo conosco, é o que vai acontecer. Mas tem orientação, isso significa também que tem propósito na espera, propósito no sofrimento, e que, portanto, não é em vão. Assim como o metal ele é fundido a milhares de graus e depois martelado pelo ferreiro para ser transformado de matéria-prima bruta em uma ferramenta útil, assim também é a nossa vida. Mas tem orientação, porque Deus não nos deixa no escuro nesse período de espera, nem sem esperança. É interessante notar que a palavra paciência vem de uma raiz latina que significa justamente sofrimento.
Sem sofrimento, o casulo não vira borboleta. Se uma criança nunca ralar o joelho, ela não vai virar um adulto funcional. Se você nunca experimentar frustração, você não vai saber lidar com essas dificuldades no futuro. Se você nunca ferir alguém, você não vai saber pedir perdão. Deus vai quebrar o seu orgulho lhe fazendo ferir alguém que você ama para poder você aprender uma coisa. Todo mundo acha muito bom a ideia de perdoar. Até nós temos alguém para perdoar. E sabe o que isso quer dizer? Sabe como é que Deus vai ensinar você a perdoar? Deus vai permitir que gente próxima a você lhe fira. E quando você olhar para trás e vir não apenas o punhal, mas a mão que o empunha, você vai ter que aprender a perdoar. Mas ele não nos deixa sem orientação. E que orientação é essa? A Escritura. Se no passado, é como assim que abre a Epístola aos Hebreus, havendo Deus falado outrora de muitas maneiras aos pais pelos profetas, anjos, sonhos, ele agora nos falou por Cristo Jesus. Cristo Jesus que é o Logos de Deus, é a palavra encarnada. E essa palavra encarnada que fala que as palavras jamais passarão, e essas palavras que são dele, que são de Deus, são a Escritura Sagrada. Se você quer saber o que fazer no momento de dificuldade, então você tira a poeira da Bíblia e vai ler. Esse é um dos grandes paradoxos da vida do crente. Sabe qual que é? Que quando eu estou muito ocupado, estou muito corrido, o meu trabalho está muito dificultoso, aí a primeira coisa que morre, primeira baixa nessa guerra pela vida espiritual é a vida de oração. Depois a leitura da Bíblia. E aí, tentando ganhar a vida, nós a perdemos. A fonte de orientação no período de espera é a primeira coisa que nós abandonamos nessa guerra pela nossa vida espiritual. Aqui nós vemos que Deus não nos deixa sem orientação, mesmo no momento mais dificultoso, um momento que seria de humilhação para José. Deus não nos deixa sem orientação. O homem está no escuro porque quer. O homem não é apenas que ele tateia no escuro sem conseguir encontrar uma saída do buraco onde ele se meteu, mas ele tateia no escuro de olhos cerrados, buscando a solução em todas as pretensas soluções mundanas, menos naquilo que é justamente o que joga luz nas trevas, que é a palavra de Deus. Você está numa dificuldade, não sabe como lidar, primeira coisa que você precisa fazer, tirar o pó da Bíblia, porque aqui tem a orientação que você precisa. Aqui tem as palavras de vida que dão vida. E aí você vai saber esperar com esperança. Você vai não apenas ter a paciência, ou seja, o sofrimento, paciência, sofrer, a paciência para aguardar, mas não vai ser um aguardar mais pesaroso do que precisa ser, mais pesado. Vai ser um aguardar com esperança, porque no fim, o resultado não depende do seu esforço, depende de Deus que escreveu a história. E aí você consegue descansar nele. Se você achar que você consegue converter o seu filho, converter o seu cônjuge, que você consegue mudar as pessoas, você está colocando sobre si um fardo impossível de carregar. Você não consegue mudar a si mesmo, vai mudar os outros. No meio da dificuldade, lembre-se daquele que nos dá um fardo que é leve. Não de colocar na sua autossuficiência um fardo que você mesmo não consegue carregar. Busque a orientação do Senhor, porque nessa espera tem esperança. Se você está esperando por Cristo, tem esperança. Por quê? Porque nessa espera há orientação. É isso que nós chamamos da suficiência da palavra de Deus. É um dos atributos dela. A gente sempre lembra que ela é inerrante, que é inspirada. Nenhum crente disputa isso, mas muitas vezes disputa que ela é suficiente. Não, é verdade o que diz a Bíblia, mas assim, veja que aquilo foram outros tempos. Eu preciso suplementar com algumas novas descobertas, com algumas novas ideias. A Bíblia, ela é suficiente. Nunca faltaram palavras divinas necessárias para o tempo em que o povo estava lá. Na época de Abraão, que não tinha Bíblia escrita ainda, tinha só a promessa, pois aquela promessa eram palavras suficientes para ele perseverar. Na época de Jesus Cristo, tinha só o Antigo Testamento escrito, pois aquelas palavras eram suficientes para o povo perseverar. Hoje nós temos algo superior aos anjos e superior aos sonhos e visões, que a Bíblia é o cânon completo. É para nosso prejuízo que nos períodos de espera, de pesar, de incertezas, que nós abrimos mão deste verdadeiro tesouro
desta espada, desta arma principal que Paulo, em Efésios 6, chama de espada para justamente combater as hostes malignas. A esperança, na espera por Cristo, a palavra revelada, porque nessa espera, pela ação de Deus, há orientação. Você nunca vai estar numa situação em que Deus cessou de falar em sua palavra. Você não precisa de novas revelações. Você precisa redescobrir as antigas verdades. Aqui a palavra divina suficiente para o problema, qualquer ele que seja, que você esteja passando. Então, a esperança espera por Cristo, primeiro porque nela há virtude, e segundo porque nela há orientação. Mas, finalmente, que são os últimos 2 versículos de Mateus 1, a esperança na espera por Cristo, porque ela nos chama à ação. Se você acha que o esperar por Cristo é cruzar os braços, não fazer nada, eu sinto muito lhe dizer, não é isso que é a espera divina, que é a espera santa. Isso é igual aquela história dos 2 fazendeiros, ambos os quais oraram por chuva. Um foi comprar sementes, preparar a terra para receber a água. O outro ficou na sala esperando que a água caísse. Qual dos 2 realmente acreditou que Deus ia mandar água? Aquele que foi se preparar para receber aquilo que ele havia pedido. E é o que nós vemos aqui, ao 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele foi lá e fez. Se você enche a sua cabeça de escritura, mas você não a externaliza em ações, você não está forte espiritualmente, você está um obeso espiritual. Não consegue, se você não consegue fazer nada com aquilo que você aprendeu aqui, para que serviu? Tiago fala, vocês acreditam? O demônio também. Demônio também. Se você pegar o Sermão do Monte e botar hormônio de crescimento, vira a Epístola de Tiago. É o livro de sabedoria e do bom viver, do testemunho. É aquilo lá. E sendo que, em vez de ser um sermão só as bem-aventuranças, viram 5 capítulos. Se você sabe o que deve fazer, faça. Não postergue. Não haja por conveniência, mas sim por convicção. José foi lá e a paz é o seguinte: Maria está grávida. Não é meu filho. Mas recebi a orientação de Deus, o que me resta fazer? Ir e fazer. Ele casou com Maria e recebeu-a. Nós, presbiterianos, sempre lembramos a primeira pergunta do breve catecismo. Qual o fim supremo e principal do homem? Glorificar Deus e desfrutá-lo para sempre. Aí, e a número 2? Aí menos gente que lembra. Como glorificar a Deus? Qual a regra que Deus deixou para sabermos como glorificá-lo? As Escrituras Sagradas, em seu Antigo e Novo Testamento. A pergunta número 3 é que ninguém lembra mesmo. E o que é que as Escrituras Sagradas, essa palavra de orientação, principalmente nos ensina? Quem Deus é e o que Ele espera de nós. E o que Ele espera de nós. Ele não é um Deus passivo em que Ele espera que nós ajamos para que Ele age. Ele está sempre em ação. No entanto, Ele quer que os seus filhos, os seus eleitos, os resgatados, estejam em constante crescimento de santificação. Ele espera coisas de nós. E Ele espera o quê? Obediência. Obediência. Ele espera que nós aqueçamos essas verdades e as vivamos. Senão, isso aqui vira um clube do livro. Vira um clube do livro. E não faltam, no mundo, eruditos acerca da Bíblia que não creem em nada. Eu aprendo muito com eles. Assisto as aulas no YouTube, assisto aula de arqueologia, assisto aula de hebraico, terminei minha especialização agora, universidade estrangeira. Aprendo muito com eles, não acreditam em nada. O tesouro dos descrentes acaba sendo edificação para mim. Mas nós, crentes, não somos chamados apenas ao conhecimento estéril. Somos chamados ao conhecimento vivo. Porque a palavra não volta vazia. Ela é a palavra viva que transforma vidas. Então, se José acordou do sono, se você acordou do seu sono, sem orientação clara, meu filho, o que é que você está esperando para agir conseguintemente? Nós não devemos esperar o momento conveniente de agir, se a nossa convicção já foi constrangida pelo Espírito Santo. Aquilo que você sabe que deve parar de fazer, pare. E aquilo que você sabe que deve começar a fazer, comece. Normalmente, quando nós chegamos a Deus de oração, nós já sabemos o que a gente tem que fazer. Efésios 1 diz, fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. No geral, nós já sabemos o que devemos fazer. Nós precisamos é da
força e dá coragem para agir. José já sabia o que era para fazer. Ele podia ter batizado a preguiça dele. Não, vou esperar um sinal. Ou não, não é o momento. Ah, não sei se é para mim. Não ache que esperar em Deus é batizar a preguiça, é batizar torpor, é batizar seu sono espiritual. Não é. É ação. Se você sabe, faça. E se não consegue, peça força. Se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não impropera custo algum. Então, foi lá e fez. Aí, versículo 25. E isso mostra que a espera é uma espera ativa. José não a conheceu enquanto não deu à luz um filho. Isso aqui é muito importante. Porque se José casou, era direito dele consumar o casamento, não era? Era prerrogativa dele. Ainda assim, tendo foco na glória de Deus, ele não fez isso enquanto Cristo não nasceu. Porque ele sabia, não, se há a consumação desse casamento, eles vão dizer que o Jesus Cristo é uma espécie de, é um bastardo. Maria engravidou fora. Inclusive os fariseus usam isso como argumento em João 8. Depois Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará, os fariseus vão dizer, olha Jesus, nós temos por pai Abraão. Eles estão dizendo o seguinte, eu sei que é meu pai, você, que nasceu daquela menina lá da Galileia que engravidou antes de casar. Esse foi o argumento dos fariseus, para Cristo de bastardo. José, era prerrogativa dele consumar o casamento. Ele não faz essa consumação até Cristo nascer. Por quê? Porque o foco dele é na glória de Deus. A espera ativa, ela é uma espera que glorifica a Deus. Você tanto faz coisas que você sabe o que deve fazer, quanto você se abstém de fazer coisas, embora elas sejam sua prerrogativa. Rapaz, se é direito seu fazer algo, mas naquele momento que você fizer não vai glorificar a Deus, não faça. Abra mão, sofra o dano. Sofra o dano. Lá em Provérbios 25, tem que, como maçãs de ouro em salvas de prata, são a palavra dita a seu tempo. Se o que você tem para dizer é uma verdade, mas no momento não vai glorificar a Deus, guarde-a. Guarde. Se é prerrogativa sua fazer valer uma punição a alguém que merece, mas em fazendo aquilo haverá escândalo contra o Senhor, sofra o dano. Sofra o dano. Essa é a esperativa. É tanto fazer o que ele manda, quanto se abster de fazer coisas que são direito seu, mas que porque não vão glorificar a Deus, sendo feitos agora, você deixa para depois. Você engole o orgulho, engole seu ego e fala, no momento certo, isso vai acontecer. A espera cristã, meus irmãos, então ela é ativa e não acomodada. Não é preguiça espiritualizada. Ela é ação, ela é obediência e também é abster-se de fazer coisas. Isso é muito importante àqueles de nós que foram injustiçados. Cuidado. Provérbios 3 vai dizer para não nos estribarmos no nosso próprio conhecimento. Por quê? Porque nós podemos tomar o papel de juiz, usurpar Deus de seu trono, usurpar o trono de Deus, tirá-lo e aí nós vamos ter caído em pecado. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela não é contaminada por pecado. Lembre-se, as rédeas da história não são conduzidas por nós, são conduzidas pelo Senhor da história, que entrou na história e veio para nos salvar. Então, por que é que tem esperança nessa espera? É difícil esperar, mas por que tem esperança? Porque a nossa ordem não foi vencer, não foi perder. A nossa ordem foi apenas lutar. O resultado pertence ao Senhor. Efetividade, relevância, nada disso é nota teológica da igreja. As notas teológicas da igreja são que ela é una, santa, católica e apostólica. É isso que ela é. O seu papel aqui é na sua vida glorificar a Deus. E se para você ter um fim de martírio como os discípulos? Ou um fim que você termina rico igual a Jó, depois de ter perdido tudo? Isso aí é o plano que Deus tem para cada um. No entanto, o seu papel é agir de modo que glorifica a Deus. E isso é espera ativa pelo agir dele. Não esperar uma solução humana, mas uma solução divina. Porque apenas a solução divina consegue dar cabo do problema que é o pecado. Apenas o sangue de Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, que entrou na história, consegue limpar a sujeira que o pecado consome. Consegue fazer. Então, se você hoje está na situação, individualmente,
em família ou em igreja, em que houve injustiça, em que há maledicência, em que há calúnia contra vocês, em que vocês estão sofrendo coisas que não deveriam sofrer, saibam que Deus está trabalhando em vocês. Não é um sofrimento em vão. Se você tem dificuldade na família, no trabalho, relacionamento interpessoal, saiba que essas coisas Deus transforma também. Quando nós abrimos mão da vã esperança, nós deixamos de nos desgastar. A vã esperança é aquela solução vinda da força humana. Mas se nós abraçamos a esperança divina, que é aquela que vem da espera por Cristo e sua ação, nós estamos então esperando aquele que veio para reconciliar o homem e Deus que estavam de modo cabalmente separados. Aquele cujo sangue conserta o que o pecado quebrou. Portanto, se você é crente, se você já conhece o Salvador, lembre-se que nessa espera por Cristo você encontra virtude, orientação e ação. E se você é descrente, se você ainda não entregou seu coração a Cristo, saiba que aquilo pelo qual você busca, você não ainda buscou no lugar certo. Se você quer paz, aquela paz que excede todo entendimento, se você quer tirar o peso desse seu coração, se você quer saber como ter esperança de novo, se não aguenta mais rodar o tanque vazio, saiba que apenas em Cristo, Emmanuel, Deus conosco, você pode encontrá-lo. Se você já rodou em todo lugar e veio parar aqui ouvindo essa mensagem, pois está aqui o seu sinal. Esta mensagem é a palavra de Deus, a palavra que não volta vazia. E você precisa conhecê-lo, se você quiser ter esperança, uma esperança duradoura e não uma esperança vã. Pare de buscar em lugares estéreis. O lugar que você pode conhecer a Cristo é na palavra de Deus, a palavra revelada. E assim é que crentes e descrentes, buscando na palavra de Deus, conhecer esse Deus conosco, que se fez carne para habitar entre nós e morrer por nós, como nós cantamos aqui, é que nós podemos encontrar aquilo que o mundo não pode dar, que é a paz. Ele mesmo disse, eu lhes dou a paz, não dou a paz como o mundo dá, mas eu dou sim uma paz, que excede todo entendimento, é uma paz que nos traz a esperança. E é que essas verdades, meus irmãos, que são tão difíceis de serem lembradas, ainda mais quem está no olho do furacão, possam ser trazidas às nossas mentes e corações, sempre que estivermos no período prestes a nos desesperar. E que isso aconteça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.